Olá, eu sou a Eva, esse é o Trocando Ideias. Seja muito bem-vindo a este canal. E eu quero falar sobre o tema hoje que é assim complexo, complicado, podemos dizer que até polêmico. Eu estava conversando com uma pessoa uns dias atrás e ela me disse que homens gays não podiam fazer doação de sangue. Eu fiquei pensando, oxente, por que que eles não podem fazer doação de sangue? Aí eu fui pesquisar e tem muitas opiniões sobre o tema, tem gente dizendo que é preconceito, outros dizem que não. E eu trouxe aqui algumas informações para nós conversarmos e debatermos um pouco sobre isso. Vamos falar sobre a doação de sangue de gays, né, de homens gays. Então, em 1993, a Anvisa ela fez uma portaria que ela proibia terminantemente homens gays de doarem sangue. Nenhum homem gay, sobre nenhuma pretexto, sobre nenhuma circunstância, poderia doar o seu sangue. E isso aconteceu porque quando teve aí o surgimento da AIDS, né, que a AIDS explodiu no mundo nas décadas de 80 e 90, um dos maiores grupos nos quais a doença era encontrada era nos grupos de homens gays. Então, se determinou naquela época que os homens gays eram um grupo que transmitia esse vírus com mais frequência e com mais facilidade. Então, se tomou aí, foi para o grupo de homens gays, os homossexuais, a tarja, né? O carimbo de que eram transmissores da AIDS. Em 2002, teve uma aliviada aí na questão. Porque em 93, a Anvisa disse que eles não podiam, sob nenhuma circunstância, doar sangue. Mas em 2002, eles deram uma aliviada. Eles disseram, ó, se você é um homem gay e você não fez sexo com nenhum outro homem nos últimos 12 meses, você pode sim doar sangue, não tem problema. Você só precisa não ter transado com nenhum homem nos últimos 12 meses. Aí eu fui pesquisar e digo, bom, se tem essa proibição para homens gays, deve ter uma proibição também para mulheres lésbicas, né? Não tem. Não existe proibição para mulheres lésbicas, somente para homens gays. E os héteros também, eles têm um tempo aí de janela, né? Eles também, no caso dos héteros, eles não podem ter feito sexo com mais de 3 mulheres nos últimos 12 meses. Ou seja, se um hétero transar com 3 mulheres, tá ok. Se um gay transar com um homem, proibido. Eu não entendo por que, que o hétero pode transar com 3 e tá tudo certo para ele, porque mulher também pode ser transmissora do vírus. E um homem gay, se transar com um, fica impossibilitado de doar por 12 meses. Não entendi. Aí, a Anvisa e o Ministério da Saúde disseram, não, nós estamos seguindo os trâmites e as orientações da OMS. É ela que determina que tem que ser dessa forma. Só que em 2018, a OMS ela emitiu uma nota dizendo que as diretrizes dela para a doação de sangue estavam desatualizadas, ou seja, não era para ser mais como eles haviam definido há algum tempo atrás. E o que aconteceu? Em 8 de março de 2020, do ano passado, o STF ele derrubou a restrição da Anvisa e do Ministério da Saúde para que homens gays não doassem sangue. Né? Eles disseram que essa era uma regra discriminatória, que existia sim discriminação dentro dessa regra da Anvisa e do Ministério da Saúde. Então agora homens gays podem doar sangue. E isso se causou em decorrência daquilo que eu disse, porque nas décadas de 80 e de 90, um dos picos onde se viam mais pessoas doentes eram pessoas dentro do grupo de homens gays. Então se determinou que o homem gay ele era o transmissor da doença. Que aí se formou os grupos de risco, que eram homens gays, viciados em drogas injetáveis, que também não podiam doar sangue, enfim, mas aí se percebeu, né, que o tempo passou, a humanidade evoluiu, a ciência evoluiu e se constatou que não existia grupo de risco,
e sim comportamento de risco. Na questão do homem gay, não é o homem gay que transmite o vírus, ele não é um portador em definitivo do vírus, não, é o comportamento, não é o grupo de risco, mas o comportamento de risco. É o sexo sem proteção, é o sexo sem camisinha que faz com que a AIDS ela seja propagada. E isso, gente, independe de sua orientação sexual, se você faz sexo com homem, com mulher, ou faz com mulher, homem, independe. Se você faz sexo sem estar prevenido, sem estar protegido, você corre o risco sim de contrair não somente a AIDS, mas qualquer outras DST, qualquer outras doenças sexualmente transmissíveis. Isso fica provado em um estudo da Paraíba de 2018 que saiu e dizia o seguinte: de 2018 a outubro de 2020, dos casos que surgiram de AIDS nesse período, 45,6% eram de héteros, 19,5% era de homossexuais e 3% de bi. Ou seja, não é o homem gay que transmite a AIDS, é o sexo sem proteção. E mais uma vez eu digo aí, independe se você faz sexo, é homem, faz sexo com mulher, ou se faz sexo com outro homem. Se você faz sem proteção, você está se colocando em risco e colocando em risco aquela outra pessoa que você vai fazer sexo no futuro, né? Aí você pode dizer, aí outra coisa também é que hoje os exames, quando você vai doar sangue, é feito inúmeros exames, não somente do HIV, mas é feito muitos exames para saber se aquele sangue é, vamos dizer assim, tá limpo, pode ser transferido para outra pessoa. E se não tiver, ou tiver HIV ou qualquer outra doença, ele não é, né? Ele não passa para o passo seguinte, que é para ser... gente, agora fugiu o nome. Gente do céu! Ou seja, não vai para um doador. Né? Aí você pode dizer, mas se um homem gay fizer sexo sem camisinha com um homem gay que tem a doença 2 dias antes, não vai ele doar sangue 2 dias depois, não vai detectar no exame. Mas se um homem hétero fizer sexo com uma mulher que tem AIDS e ele contrair, também não vai apontar 2 dias depois. Se uma mulher hétero fizer sexo com um homem que tem AIDS e ela pegar AIDS, também 2 dias depois não vai. Ou seja, não é o grupo, não é vamos dizer assim, a orientação sexual que determina quem tem mais risco, mas sim a maneira como você se comporta diante de sua vida sexual. Você se protege, você não se protege, como é que está a sua vida? Aí é que determina, entendeu? E eu acho que existiu um preconceito sim, porque, gente, não tem lógica. Eu não vejo lógica nisso. Porque se o que transmite a AIDS são os fluidos corporais, independe se você faz sexo homem com homem com mulher, vão ser trocados fluidos corporais. Então, porque somente os homens gays? Mas aí nós voltamos para aquela questão da década de 80 e 90, quando o núcleo ali, o grupo de homens gays eram os que tinham mais casos da doença, e são os determinou, enfim. Mas felizmente foi vetado, né, essa lei aí, essa portaria de 93, que foi reformulada em 2002. Agora em 2020 ela acabou, ela deixou de existir. Mais um papo reto aqui entre nós dois. Se você tem uma vida sexual ativa, gente, se previnam, se protejam, né? Não existe somente a AIDS, que é um vírus, uma doença que você vai ter que carregar pro resto da vida, né? Então, se previna, né? Não busque isso para você. Como eu já disse, não é só o HIV, são outras doenças sexualmente transmissíveis. E é uma coisa tão simples, né? Não é sacrifício nenhum você cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida. Então façam isso, por favor, se cuidem. O que é que você achou do vídeo? Você sabia sobre isso, que homens gays antes não podiam doar sangue e que agora podem? Qual é a sua opinião sobre a questão? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele possa ter trazido aí um novo conhecimento para você, uma nova notícia que talvez você não soubesse. E não esquece, se gostou do vídeo, coloca um curtir aí.
compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque sempre tem vídeos novos aqui no canal 2 vezes por semana e eu te espero no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!